Sejam todos bem-vindos a mais um podcast The Good Connections. E aqui hoje eu tô aqui com a minha amiga, eu sou a Vivi, e tô aqui com a minha amiga Lori. Oi, gente, prazer estar aqui de volta com vocês, compartilhando um pouco mais da palavra do Senhor. Ah, que bênção, né? É sempre um tempo precioso que a gente tira aqui para estar conversando com vocês. E hoje nós vamos trazer um assunto que, eu acho que isso ninguém tem. Quase ninguém. Ai, quase ninguém. Não, brincadeira. A gente vai falar sobre preocupação. Gente, quem não, né? Quem nunca teve preocupações? Quem não passa por preocupações? Mas a Bíblia fala pra gente, né? Que a gente deve colocar todas as nossas preocupações nas mãos do Senhor. E nós vamos, para dar início e falar sobre esse assunto hoje, nós vamos ler lá em Mateus 6. Bora abrir a Bíblia. Do verso 25 em diante. Então, vamos lá. 25 ao 34, tá bom? Você quer ler? Quer que eu leia? Pode. Posso ler? Pode ler. Então tá. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida. Olha, não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber. Nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Fortíssimo, Uau, né? Que né? palavra. Então, esse texto, ele vai falar, então, sobre as preocupações da vida. E ele é muito... Gente, ele é muito profundo, né? Porque é literalmente assim, descansa no Senhor, né? Ah, mas eu queria ver se você estivesse vivendo o que eu estou passando, se você ia conseguir descansar, né? Sempre a gente vai ouvir alguma pessoa falando assim, não, mas você não tem ideia do que eu estou passando. E de fato, eu acho que assim, todo mundo vai ter seu desafio, suas preocupações, né? O que a gente não pode é adicionar a preocupação num nível em que a gente tira das mãos do Senhor a confiança de que é Ele que vai prover. É aquela preocupação que traz o desespero, né? Que nos leva a tomar até decisões que Deus não se agrada, pelo desespero de tentar corrigir com a nossa própria mão. Quer dizer, não está descansando, né? E hoje em dia, né, Vivi, foi até constatado, né, que a preocupação, ela tem tornado as pessoas doentes, as pessoas depressivas, as pessoas angustiadas, sabe? Sabe, porque muitas das vezes nós não temos a prioridade em descansar no Senhor. Porque aqui a Bíblia mostra que Ele preocupa com a gente em mínimos detalhes, em pequenas preocupações. Sim. Como aqui a Bíblia fala, não se preocupe com o que vou vestir, com o que vais comer. Então mostra que o Senhor cuida da gente em pequenos detalhes, né? Então, tipo assim, no texto ele fala aqui, ó. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E às vezes as pessoas estão preocupadas com a aparência.
elas estão preocupadas com coisas que são supérfluas e elas não dão prioridade às coisas certas. Então a Bíblia ela começa narrando sobre isso, né? Tipo, ok, tem a escassez, eventualmente tem pessoas hoje que estão preocupadas com o que ela vai pôr de comida no prato dela. Sim. Mas tem pessoas que elas se preocupam à toa, entendeu? Elas têm provisão, só que elas querem mais, ou elas precisam mostrar para alguém o que elas têm, né? Então, como você falou, né? A preocupação, ela na verdade, ela não vai mudar o seu futuro, mas ela tira a sua paz do seu presente, né? Porque preocupação é um excesso de futuro. Você está preocupado com o dia de amanhã, você está preocupado com o que você vai vestir, você está preocupado onde você vai morar, você está preocupado em excesso. E isso tudo é a falta de confiança, de colocar o Senhor no controle, na direção e confiar, sabe? Eu vivenciei e já vi muitos milagres nessa questão da provisão. Muitos milagres, são incontáveis, assim, na minha vida, situações que eu vi Deus provendo na minha casa. E eu já vi histórias de Deus provendo em lugares remotos, em pessoas. E a gente vê que, ainda que tenha a escassez, essas pessoas nada tira a paz dela, porque elas têm uma confiança no Senhor. Eu vejo, eu trabalhei alguns anos atrás enviando suprimentos para o objetivo era construir uma base missionária em Moçambique, na África, e tinha uma ilha que também não tinha, tipo assim, a escola, as crianças escreviam no chão para aprender a ler e escrever. E era o tronco de árvore, e elas escreviam e apagavam ali no chão. Então elas aprendiam a escrever com o dedo. Olha só, né? Aprendi a ler e escrever dessa forma. Mas era um povo tão alegre. É um povo muito alegre, tão cheio da presença do Senhor. Quando eu me comunicava com eles, quando a gente tinha a oportunidade de conversar com os pastores locais, com as mamas, né, que são as senhoras que vivem nas aldeias, era tanta alegria, sabe? É como se aquela dificuldade que a gente olhava e falava, meu Deus, né, eles mal têm o básico, mas nada disso tirava a paz deles de servir ao Senhor. Primordial. Servir a Deus, né? Tem até um exemplo claro na Bíblia, que é em 1 Pedro, versículo 5, capítulo 7, que fala, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Engraçado, né? Que quando Pedro ele foi contar, ele falou isso para a gente lançar nossas aflições ao Senhor. Ele estava passando por um momento muito escasso da vida dele. Que ele estava lançado em uma prisão injustamente apenas por pregar o evangelho do Senhor. Aí imagina, uma pessoa que está passando por grandes turbulências na vida, como Pedro estava naquele momento, na cadeia, sendo injustiçado por apenas sendo preso, condenado, como se fosse um assassino, um bandido, um ladrão. Imagina a mentalidade dele, a confiança que ele tinha no Senhor Jesus Cristo, né? Porque passar por um momento de turbilhões, de emoções e ter aquela clareza e tá mandando, tá pregando, falando para a gente ter a calma e confiar que o Senhor ia prover, né? Isso é para ensinar a gente, né? Para a gente não ficar preocupado com coisas pequenas, que no dia a dia a gente se preocupa, se turba, né? E acaba esquecendo que o primordial, né? Que é adorar o Senhor Jesus Cristo, colocar Ele como o centro da nossa vida, da nossa liderança da nossa vida, né? Vamos dizer assim, né, Vivi? Você sabe que, falando assim, me lembra, eu já estive com pessoas que elas são extremamente preocupadas, ao ponto de sofrerem. Elas estão o tempo inteiro, ai meu filho, porque ai minha nora, porque ai meu neto, e aquela preocupação excessiva, o coração dela não tem descanso, sabe? Ai meu filho não trabalha, então é assim, é aquele excesso. E aquela pessoa que tá o tempo inteiro, ela anda na rua, você vê assim, eu já vi gente assim que anda na rua assim, ai, que até minha cabeça esquenta. Ai, sabe gente que fala assim, ai, anda assim com a cabeça, porque minha cabeça até esquenta, ai, de tanta preocupação, né? Então, o que é esse desgaste,
nesse cansaço que a pessoa sente no físico dela. Eu não tenho dúvida que essa pessoa sente, mas o que eu sei é que ela não tem depositado no Senhor, ela não entrega no começo do dia dela, no final do dia dela, todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades diante do Senhor e confia, porque assim, não adianta a gente só fazer uma oração, a gente tem que confiar que Deus está fazendo. E soltar Entendeu? o controle da força da nossa mão e deixar ser. Exatamente. Tanto aqui como o apóstolo Paulo ensina aqui, né, Vivi, que mesmo ele estava ali, né, ele escreveu e convidava o povo a confiar. Sim. E ele diz que podemos vencer essas ansiedades da nossa vida, essas preocupações diárias da nossa vida. E ele ensina que a gente pode vencer com o quê? Com oração, súplica e gratidão a Deus. Olha que maravilhoso, né, Vivi? Gente, é entrega, né? Oração, súplica e gratidão. É o caminho, é um caminho direcionado, é aquele caminho, sabe? Senhor, eu estou lançando, e ainda que a sua alma está agitada, ainda que a sua alma está abatida, ainda que você, então você está lançando diante do Senhor as suas preocupações, né? E aqui, ó, no livro de João, cadê? Que eu estava separando, agora deu até me perdi aqui. Lá, deixa eu ver aqui. João 16:33, ele fala assim, ó, quer ver? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, ele diz que a gente vai ter as aflições, que nos gera essa ansiedade, que nos gera essa preocupação, mas ele diz assim, ó, eu lhes disse tudo isso. Então, Jesus já disse tudo que a gente ia passar aqui nesse texto. Se você pegar o João 16, você vai falar assim, ele preparou nós todos, que não é porque a gente está aqui nesse mundo que a gente não vai ter problemas. E também não quer dizer que você não pode se preocupar, eu vou viver, não me preocupo com nada. Não, é hipocrisia. Mas essa preocupação tem que estar depositada nele. Senhor, está aqui, olha, meu filho, meu esposo, ou meu trabalho, olha, as nossas contas. Ai, Senhor, olha, minha geladeira está vazia, mas eu creio. Eu vou exercitar minha fé. Eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu estou entregando isso nas tuas mãos e eu vou descansar, porque eu sei que o Senhor cuida. Ainda mais nós mães. Tipo assim, você tem a sua mais velha, a Elô, tá com quantos anos? 18, né? Eu tenho uma com 25, eu tenho um com 20 e tenho um com 14. E é engraçado que à medida que eles ficam mais velhos, a gente se preocupa mais, porque já tem autonomia para sair sozinhos, para dirigir, para tomar conta da vida deles. Sim. E a gente queria, na verdade, é o que eu queria, né? Era que meus filhos tivessem tudo ali, ainda pequenininho, para eu... Não faz isso, olha aqui, segura na minha mãozinha, né? Eu queria estar. Mas eles não estão mais, eles são adultos, Deus, né? Já cresceram. E eu tenho que confiar. Sim. Agora, eu me preocupo? Eu me preocupo. Com Senhor, certeza. Ai, abençoa, tá dirigindo, vai chegar tarde, Senhor, cuida, protege. Sim. Mas eu tenho que fazer a minha oração e confiar, entregar. O meu filho não é meu. Outro dia desse eu estava muito preocupada, sabe? Estava preocupada orando sobre, né, um dos meus filhos e orando. E assim, gemendo, estava aquele excesso. E de repente o Espírito Santo falou no meu coração, mas você não me entregou ele? Eu falei, verdade, Senhor, eu te entreguei meu filho, então ele é seu, cuida dele. O que eu posso fazer até aqui, que é orar, é botar meu joelho e orar, apresentar o versículo que você leu, diante de ti, as minhas súplicas, né, com gratidão. Então, eu coloco diante do Senhor as minhas súplicas, mas ele é seu, cuida dele, Jesus. E aí veio aquela paz, eu descansei, acabou. Você tá entendendo? Porque eu entendi que, assim, o meu trabalho é estar com o joelhinho no chão, como mãe, tá orando. Mas ele é um problema do Senhor. Meus filhos são um problema do Senhor. O meu trabalho, as minhas contas, minhas necessidades, está diante do Senhor e Ele cuida. E no seu devido tempo Ele cuida, Ele provê. Mas assim, descansa, né? Preocupações nós temos, mas a gente não pode deixar elas tirarem a nossa paz. Ela tem que estar ali
na mão do Senhor, né? Sim, até porque você fez assim como o apóstolo Paulo ensinou, né? Você orou, você suplicou e você já estava recebendo como gratidão de Gratidão, Deus que aquilo, né? aquilo vai ser Vai ser cuidado. cuidado. É normal, sim, a gente, ai, amanhã eu tenho isso para fazer, é Nossa, normal essa a gente semana, né? Você pensar tá ali preocupado, eu tenho que resolver aquilo, que tal. Mas sim, diante do Senhor, você sim, descansa. mas você descansa em paz, você tem confiança, eu tenho Exato. isso, você vai ser executado, só não fica Exatamente. se turbando, né? Se Sim. lamentando com coisas que só o amanhã que vai responder, né? Assim, vamos pegar até o final lá, o versículo lá, o final que a gente leu, lá do texto Mateus, né? Aí ele fala aqui, ó. Eu gosto E é muito, ó. crendo também, né, Vivi, que Deus ele está no controle, né, Sim. guardando o nosso coração, a nossa mente em meio a várias tribulações diárias, né? Aqui, ó. Então, repetindo, versículo 34. Então, não se preocupando com as tribulações diárias, a gente vai ver aqui no 34. Então, portanto, não se preocupem com o amanhã, Sim. pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, assim, somos responsáveis, você tem que trabalhar, viu? Né? Não vão, não vou trabalhar não, porque eu estou preocupado com amanhã, porque Jesus vai cuidar, vai fazer. Não, Jesus nos chama para a responsabilidade, né? De ter o nosso trabalho, de seguirmos a palavra, né? Não sermos preguiçosos, de servirmos com a verdade, né? De ter integridade no que fazemos, de sermos responsáveis como pai de família, como mãe, né? Da casa, ali a Bíblia descreve o nosso papel ali dentro dos atributos da mulher sábia, né? Então a gente tem um conjunto de responsabilidades que nos leva a colher os frutos, ok? Você concorda? Então, assim, não pega essa palavra e fala assim, então ele fala para eu não me preocupar, vou dormir amanhã. Na rede do descanso e fica lá e tudo vai se resolver. Não. Exatamente. Ele fala para você não apenas não ficar preocupados, né? Excessivamente, ansioso, ao ponto de roubar a sua paz, né? Não, vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que fazer, vamos corrigir, tudo diante, né? Com oração, sem amanhã eu vou morrer, amanhã acabou. Não, peraí, ó Senhor, eu estou fazendo a minha parte, isso aqui, mas eu te entrego isso aqui nas suas mãos e o Senhor cuida dessa situação para mim, né? O que eu posso fazer é continuar te servindo com o meu trabalho, cuidando da minha família, ou com a responsabilidade que eu tenho, seja qual a função, qual a necessidade que está te roubando a preocupação, que está te causando preocupação, você continua sendo responsável. Sim. É até como Paulo, eu vou até voltar nesse versículo de novo, assim como Paulo ensinou para gente, em súplica, oração e gratidão. Como você suplica a Deus? Deus, eu preciso fazer isso amanhã. Sabe? Suplica a Deus. Deus, eu não sei como, me ensina, me dá uma estratégia para me resolver esse problema. Isso está consumindo, está me dando muita preocupação, me ensina. E já logo em seguida é você orar. E logo em seguida é você já agradecer, já agradecendo a gratidão a Deus, né, Vivi, pelos nossos problemas. Senhor, eu estou passando por isso, mas Senhor, obrigada, porque eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei, Senhor, eu tenho isso para pagar amanhã, mas, Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai me dar estratégia, o Senhor já me deu sabedoria e eu creio que eu já recebi. É a gratidão, é você não ver e já receber aquilo porque você confia nas promessas e na palavra que o Senhor tem falado com você, né? E é aquele texto, né? Que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor também é Deus. Porque você sabe quem é o Deus que você serve. Então, você confia que, olha, eu te entreguei amanhã as minhas contas, o meu suprimento, e eu sei que o Senhor fará o melhor. Sim, né? E Ele sempre faz, né, Vivi? Ele nos Seja surpreende, feita a sua vontade. Né? Ele é um Deus de surpresas, né? Olha, nem me fale, né? Quanto eu já fui surpreendida. Nossa, eu também. Deus. Posso nem contar as imensas maravilhas e milagres de Deus na minha vida. O Senhor é muito bom. E embora em muitos processos, muitas das vezes a gente estava assim, né? A gente não teve essa calma igual Paulo. Porque imagina você, Vivi, sendo presa injustamente por pregar a palavra de Deus, como você ia, meu Deus, como eu vou estar presa? E você tá tendo uma calma de falar, gente, não, calma aí, né? Vamos ter ainda palavra
para direcionar outras pessoas. Olha que fé! Glória, vou falar, Olha que né? fé! E a gente pensa, né, você trazendo esse assunto, pensa que isso é uma coisa que só aconteceu lá atrás com Paulo, mas Não, continua né? acontecendo. Sim. Existem milhares de pessoas, igrejas hoje sendo perseguidas, as pessoas dando sua vida e continuando os missionários indo, pregando o seu evangelho. E infelizmente, pessoas hoje sendo perseguidas e assassinadas porque amam Jesus, porque se recusam a negar Jesus, né? Pregam a palavra, Exato. né, Então vida, você trouxe, né? isso à minha memória hoje, porque eu li até a respeito disso no Camboja, tem acontecido umas coisas muito terríveis com as igrejas cristãs. E missionários que estão naquelas áreas, né? Que realmente, quando eles saem do conforto, saem daqui, seja dos Estados Unidos, ou seja do Brasil, de qualquer parte do mundo, que ele sai da sua casa, do conforto, com a única coisa no coração dele, que é amar o próximo, ele vai lá, ele dá a vida dele no lugar desse, ele não sabe se ele vai voltar. Tudo por amor ao Senhor. Então, assim, então, quer dizer que ele confia, ele confia. Quando ele vai, ele fala, né? Assim, eu confio em ti, Senhor, que a sua vontade vai ser feita. Sim. E eu não vou me preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor cuida dele. Sim. O Senhor cuida de mim. Então, é tremendo isso, sabe? Então, seja qual o nível da fé que você está hoje, ou da sua necessidade, o convite é para você tirar essa preocupação, esse convite para você, sabe? Tire esse desespero da sua alma que tem tirado o seu sono. Então, eu te peço, né, para você pensar nisso. E é isso, não sei, Lori. Eu gostaria até de deixar aqui um trecho para reflexão de vocês, que fala assim, ó: não deixe que as inquietações com o amanhã afete o seu relacionamento com Deus hoje. Uau. Então, eu gostaria que vocês pudessem, essa semana, meditar aquilo que tem tirado, roubado a sua paz, que tenha tirado, tenha te levado a um momento de desespero. Quero que vocês hoje meditem nessa palavra e acreditem, sabe? Descansa no Senhor. Essa é a palavra, descansa no Senhor, porque o melhor do Senhor tá para acontecer na sua vida. Olha, você sabe que a gente ainda tem um tempinho, Lori, então a gente vai... Eu gostei muito desse texto que você leu agora, porque inquietação, né? Então, e roubar o nosso tempo com Deus. Você já notou que quando a gente começa a se preocupar demais, e a gente não tira um tempo com Deus, a gente quer menos tirar, a gente começa só a correr atrás do problema. É verdade. Geralmente a pessoa fala assim, eu tô até sem força para orar, tô desanimada na oração. Aí você vai ver aquela pessoa, ela tá extremamente preocupada, mas ela tá tão preocupada, ela tá alimentando tanto essa preocupação, esse medo, essa inquietação da alma dela, ela tá dando tanto alimento que ela vai ficando cada vez mais longe do Senhor. Ela vai ficando mais fraquinha, ela vai ficando mais desanimada, né? E assim, é bem aquilo, só pôr o joelho no chão. Sim. Apresentar diante dele, sabe? Colocar, né, as suas inquietações, tudo ali diante dele, e falar assim, Deus, eu não estou conseguindo lidar com isso. Isso está tirando o meu sono. Eu estou preocupada demais com essa situação. Demais ao ponto de que nem força para estar aqui diante de ti eu tenho tido, nem palavras para estar. Sim. Então, o convite é essa busca, né? Lê de novo, então, o que você falou, que eu gostei muito. Não deixe que as inquietações com o amanhã afete o seu relacionamento com Deus hoje. Hoje. Porque andamos desse modo que você falou, né? Tão agitado que a gente esquece o principal. Não, nós queremos a benção, mas esquecemos do dono da benção, né? Não, é foco mesmo. É o foco tanto na preocupação que a gente esquece que o dono, ou quem vai resolver esse problema, a gente não dá tempo para ele, a gente não coloca diante dele. Então, é bem isso, sabe? Coloca isso diante de Deus, deposita nele as suas preocupações e ele vai cuidar de tudo, né? Isso aí, Vivi. Mais alguma coisa, meu amor, que você tem hoje para nós? Não. Tá ótimo? Tá ótimo. A gente sabe que a gente não falou, a gente não pediu para você dar like no começo. Compartilha. E nem compartilhar. Compartilha com aquele seu amigo que tá preocupadíssimo. Mas aproveita que você, né, a gente não pediu no início, mas não esquece agora no final. Você que ouviu a gente até agora,
compartilha com amigo. Compartilha aquele seu amigo que tá assim, ai, amiga ligando, eu tô atribulada. Então, já manda pra ela que já vai ser uma resposta de Deus. Larga de se preocupar. Para de falar, ai, minha cabeça tá esquentando. Não, chegou aqui hoje, acabou. As preocupações nós teremos, que a Bíblia diz, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, tá certo? Bom ânimo. Ele venceu o mundo, você também consegue. E tá na mão dele, deposita nas mãos dele. Tudo que você, sabe, tem tirado sua paz, tudo que tem tirado seu descanso, tudo que tem tirado seu sono, coloca, Senhor, é seu, eu te entrego. Deixa ele dirigir esse carro, deixa ele sentar. A minha filha ainda falou bem, que eu sempre falo assim, ó, deixa o Senhor dirigir o carro, senta aí do lado de Jesus. A minha filha falou esses dias na nossa célula, né, no nosso life group na sexta, que é para sentar no banco de trás do carro, que é para você não correr o risco nem de... Ai, peraí, deixa eu puxar o volante um pouquinho do carro. Não, senta no banco de trás e descansa. Olha a paisagem lá fora e fala assim, Senhor, ainda que tá tudo caótico, hoje eu confio e eu descanso no Senhor. Amém? Exatamente isso, Vivi. Amém. Então, nós nos vemos no nosso próximo podcast com The Good Connection. Tchau!